Gente, vamos lá. Hoje o episódio vai ser lindo de um assunto que eu adoro. Eu tô aqui com a Clarice. A Clarice é consultora de desenvolvimento e aprendizagem. E somos duas apaixonadas justamente por aprendizagem. Aquela curiosidade intelectual pelo mundo, pelos livros, pelos cursos, pelas coisas que a gente ainda não aprendeu. E é interessante, a gente estava começando aqui a conversar, e aí eu perguntei, você tem medo de morrer porque não leu todos os livros que estão na sua lista? Porque eu tenho, morro de medo de morrer e não terminar de ler minha lista de livros. E ela falou assim, não, eu tenho medo de não terminar de aprender tudo que eu quero aprender ao longo dessa vida. Então, no final das contas, esse episódio é sobre tudo isso. E a Clarice vai nos trazer um pouco dessa trajetória dela e de muitos anos de estudo dentro dessa perspectiva de como é que a gente se mantém aprendendo o tempo inteiro. Porque hoje é isso, né? A gente está o tempo todo precisando aprender, se adaptar, flexibilizar, desaprender, inclusive, e reaprender. Então, o episódio de hoje, a conversa leve que teremos aqui será sobre tudo isso. E eu espero que vocês curtam. Clarice, adorei você ter topado. Eu sei que vai ser um episódio lindo. Então, me conta um pouco sobre a sua história e como é que você chegou até aqui. Aí vamos lá, assim, eu agradeço super pelo convite. Eu adorei a oportunidade de trocar, de me conectar com você e falar de um tema que é tão caro para nós duas. Então, eu sou a Clarice, sou mãe do Jonathan, um rapaz de 22 anos, sou carioca e, como toda boa carioca, amo praia, mar, sol, é onde eu recarrego minhas energias. Sou uma lifelong learning, né? Você estava falando desse tema que a gente vai trocar aqui, que é como ser um aprendiz ao longo da vida. E eu posso dizer que ao longo da minha jornada, né, quando eu penso, eu tenho hoje 41 anos, e quando eu penso o que eu vivi para chegar até aqui, eu consigo observar o quanto a aprendizagem, educação, teve ali um papel fundamental para que eu desse os passos que eu dei. É, Falando um pouquinho sobre a minha vida, eu sou filha da Alcenir e do Geraldo. A minha mãe era costureira, o meu pai era pedreiro. Estou numa família com mais outros dois irmãos, eu sou a do meio, e a gente cresceu no município de Belford Roxo, aqui no Rio de Janeiro, que é um município que fica na Baixada Fluminense. A minha casa era uma casa muito humilde, mas com muito amor, muita música, que o meu pai, além de pedreiro, cantava também. E tinha É mesmo? um impulso ali muito forte para que a gente tivesse uma trajetória diferente, com mais acesso, com mais possibilidades do que a gente via ali com os nossos pais. E aí a educação começou a tomar um espaço diferente na minha vida. Eu, aos 14 anos, fui trabalhar, na época, Vale do Rio Doce, como menor aprendiz. E quando eu cheguei na Vale, eu falei, gente, tem muita possibilidade. Não, o mundo tem outros modelos, tem outras formas, e o que que tem aqui para mim? E aí eu fiquei na Vale durante aí mais de 10 anos, fui menor aprendiz, estagiária, depois fiquei como terceira. No meio desse caminho todo, né, eu tive algumas perdas, perdi minha mãe, mas tive meu filho também. Fui mãe muito jovem. Ingressei na universidade para fazer o curso de biblioteconomia, estudei na Universidade Federal aqui no Rio. E aí a educação começou a abrir portas, até que eu fui trabalhar numa consultoria. E aí, chegando na consultoria, você é muito provocado, você tem um ambiente de muito conhecimento, de gente que domina muita coisa, e eu ficava pensando, gente, eu tenho que aprender muito, eu tenho que estudar muito. E aí eu comecei a fazer um mestrado, fiz um mestrado na UF, né, porque em gestão do conhecimento, e sempre estava naquela inquietude, mas o que que tem mais? O que que tem mais? E aí fiquei nessa consultoria durante 6 anos, comecei a atender grandes clientes, entre esses grandes clientes a Globo, e aí eu fui na Globo, onde eu fiquei aí nos últimos 8 anos, né? Então, coordenei a área de aprendizagem da Globo durante alguns anos, e agora, há pouco tempo antes de sair,
estava coordenando uma área que cuida dos programas de portas de entrada e de onboarding. E aí, nesse meu movimento de inquietude, no último ano eu comecei a refletir muito sobre a minha carreira, o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo, e aí tomei a decisão de sair da Globo e empreender. Você me apresentou como consultora em desenvolvimento e aprendizagem, eu sou uma consultora em desenvolvimento e aprendizagem há 2 anos, embora eu já atue nessa área há muito tempo, e tenho aí uma longa experiência, mas eu estou vivendo agora um novo momento de Novo vida, momento. de carreira e de muitos desafios e, principalmente, aprendizagem. Essa é um pouquinho assim de quem eu sou. Não, adorei. Eu acho que um ponto legal dessa nossa conversa é que a gente pode falar sobre lifelong learning, sobre as duas perspectivas, né? A perspectiva da empresa, como é que nós, empresas, RHs, conseguimos criar essa trajetória, ajudar as pessoas a criarem as suas trajetórias de aprendizagem, mas também como é que a gente, profissional, pessoa, lida com, né, essa dor de ter tanta coisa que eu desejo aprender, frente a tantas coisas que eu quero e preciso aprender, né? Porque a gente tem as demandas de aprendizagem pessoais, as demandas de aprendizagem que vêm do mercado e que vão mudando, e como é que a gente lida com, às vezes até com excesso. Então esse é o ponto. Como é que a gente lida com esse excesso de É. coisas que a gente tem a aprender? Quando a gente está falando, né, do lifelong learning, tem um conceito que aí vem muito junto, que é a questão da autodireção na aprendizagem. Eu gosto de falar sobre isso porque ele é um conceito que vai de encontro ao modelo de aprendizagem que a gente se habituou a vida inteira, né? Então vamos pensar, né? Quando a gente é criança, os pais estão ali dizendo o que você deve fazer, o que você deve aprender. Na escola, o professor fala, na universidade, aí se você vai fazer uma pós, aí você tem os professores, você tem o seu orientador. Aí quando você chega na empresa, você tem o seu chefe, o seu RH. É como se todo o tempo houvesse alguém ditando para você o que você tem que aprender. E aí, ao invés de você assumir uma postura de aprendiz, você está no lugar de aluno, o tempo todo esperando que te digam o que fazer. E a autodireção, ela traz um convite diferente. Espera aí, assume uma postura diferente, onde, é claro, você tem que entender o contexto que você está, mas onde você vai buscar ali o que você quer conhecer, o que você quer aprender, considerando o que você tem de planos e de expectativas aí para a sua carreira, para a sua vida. Então, acho que tem uma mudança de mindset mesmo. Peraí, deixa eu sair desse lugar passivo e eu ir para um lugar mais ativo. E aí eu gosto muito do Jay Cross, que ele fala que o aprendizado formal, ele é como se fosse uma viagem de ônibus. Você entrou lá, você sabe exatamente as paradas, onde é o ponto final, você conhece exatamente o caminho. O autodirigido é um passeio de bicicleta. Você pegou ali sua bike, você vai sair pensando num destino, mas você pode mudar de ideia, você pode parar para olhar uma paisagem que você não tinha pensado em olhar, você pode mudar de ideia, voltar do meio do caminho porque ficou cansado, você pode ir além do que você tinha pensado em ir inicialmente. Então, acho que tem esse lugar de você assumir a direção. E eu gosto desse olhar do passeio de bicicleta, porque é você que dirige. Então, acho que isso ajuda a entender um pouco mais. E aí, nesse passeio de bicicleta, é um excesso. Mas escolhe. Escolhe o que você quer aprender hoje, dentro de um determinado tempo. E daqui a pouco você vai mudar, você vai olhar outras coisas. Mas eu acho que tem assumir a responsabilidade nesse processo, pegar a sua bicicleta e ir. E sabendo que não vai dar para saber tudo ao mesmo tempo, né? Mas existem ali, muitas vezes você vê um propósito que vai estar conectado a alguma coisa que você quer para a sua carreira, para a sua vida, e você vai estabelecendo prioridades nesse lugar da autodireção. Não, esse conceito da autodireção, acho que ele é fantástico. Ele se aplica para várias coisas, né? Então, por exemplo, um dia desses me perguntaram, cara, o que tu faz para crescer na empresa? Minha primeira pergunta foi, tá, mas o que é crescer para você? Né? Então, não sou eu que vou definir o que é crescimento. O que é crescimento para mim
pode ser diferente, né? Crescer pode ser mudar de cargo, crescer pode ser mudar de área, crescer pode ser aprender algo novo, pode ser ter um aumento de salário e continuar no mesmo cargo, pode ser não mexer em salário nenhum e fazer coisas diferentes. Pode ser, inclusive, mudar de empresa, porque na empresa que você está não cabe o que você deseja fazer. E aí, esse tomar as rédeas, como eu costumo dizer, da vida, e incluir a carreira, não terceirizar para o RH, não terceirizar para a liderança, tem muito a ver com essa estratégia de aprendizagem, né? Então, eu tomo as rédeas na minha bicicletinha e vou seguindo o meu caminho, que ele não é linear, porque não é. É isso. E assim, eu falo muito desse conceito da responsabilidade que o indivíduo tem, mas eu acredito que tem aí um ecossistema de atores que tem corresponsabilidade nesse processo. Então, aqui eu falei um pouquinho do que o indivíduo pode fazer nesse contexto. Mas a gente não pode deixar de considerar que governos têm papéis nesse processo de educação, de formação, e a gente vai descendo e a gente chega nas organizações. Ninguém, quando fala desse conceito, tira da organização a responsabilidade nesse processo. Só que eu acho que muda essa responsabilidade. Então, quando o que eu tenho lido, o que eu tenho estudado sobre isso, acaba que a gente se aproxima muito da questão da cultura de aprendizagem, né? Então, quanto uma organização ela consegue fortalecer uma cultura de aprendizagem, que é uma cultura onde esse comportamento autodirigido do lifelong learning vai conseguir sobreviver, vai conseguir florescer. O James Clear, que é outro carinha que ele escreveu o livro Hábitos Atômicos, ele fala assim, que o ambiente é a mão invisível que molda o comportamento humano. Num contexto onde você tem ali, não tem espaço para dizer que você não sabe, que você não tem espaço para dizer que você errou, que você não tem espaço para experimentar, você não vai ser aprendiz autodirigido. Você vai ir ali seguindo um modelo. Então, quando a gente pensa por outro lado, né, o que as organizações podem fazer, o quanto que é possível criar contextos que sejam seguros e capacitantes para que esses comportamentos eles apareçam de uma forma mais natural. E aí vai ter muito a ver com a cultura organizacional também, mas aí tem a gente fala muito, né? Tem uma formação do Conrado Schlohauer, o nome dele é difícil de falar, mas que você sai do controle para a cultura, né? Então, ao invés de controlar o que as pessoas estão fazendo, o que elas estão aprendendo, você vai criar contextos que fortaleçam aquilo ali. Embora pareça que vai ficar muito blá, 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 não, é muita teoria, como é que põe na prática? Pequenas ações que você vai fazer e você vai dar o espaço. E é interessante porque essa sua fala da importância da cultura de aprendizado, que parece tão filosófico, né, e inatingível, mas tem coisas práticas que a gente consegue aplicar no dia a dia. Mas antes de falar sobre isso, tem um ponto que eu queria retomar. A gente falou um pouco de educação formal. E aí, às vezes, quem está ouvindo está dizendo, mas a empresa não vai ter um treinamento unificado para todo mundo e uma bola? Sim, existem aqueles conteúdos que precisam estar ou ser aprendidos por todos, né? Os valores, os processos, a história, seja lá o que for. Aquilo que você decidiu empacotar, que é importante que todo mundo saiba. Porque senão a gente enlouquece, né? Não fica todo mundo na mesma página. Só que tem uma camada ali que a gente precisa respeitar essas individualidades. Cada um vai ter uma estratégia diferente do que eu quero aprender, do que eu preciso aprender, do que eu gosto de aprender, inclusive do como aprender. Exato. Esse como, eu acho que é uma parte bem interessante que tem mudado muito, né, da nossa geração para a geração de agora. Então, tudo tem mudado bastante, inclusive é um grande desafio. Eu tenho amigos professores, fui professora durante 15 anos, e eu tenho amigos e amigas professores ainda, e professoras, que a gente se debruça sobre essa questão. E aí? Onde é que entra o professor nessa história?
Como é que a gente lida com essa forma diferente de aprendizado, né? A escola já não encaixa mesmo, já era outro episódio, tudo isso que eu falei. Mas voltando para a questão das coisas práticas, esse é um ponto interessante que eu sempre falo por aqui, né? A cultura ela não é nada intangível. Cultura a gente molda. A forma como eu, liderança, respondo a uma mensagem referente a um erro que aconteceu em um cliente. Ali eu estou marcando um exemplo de como a gente reage. Ai, cara, isso é muito difícil. Não, é difícil, mas você põe um post-it, olha. Ao invés de reclamar um erro, eu vou questionar, entender como aconteceu. Não buscar culpados. Põe post-it, não estou buscando culpados, eu estou tentando entender como a gente melhora para evitar esse erro, se é possível, né? Porque às vezes tem erros que não, no contextos muito complexos, às vezes tem os erros que a gente não consegue mapear, mas tem um monte que a gente consegue mapear. Então, muitas vezes a conduta, a atitude frente a um erro muda completamente. Por exemplo, fazer um pós-mortem. Pô, o time cometeu um errão, deu muita coisa errada. Tá, vamos sentar 1 hora, 2 horas e fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu para a gente entender no detalhe e ver como a gente aprende com isso. Então, são atitudes e cadências, né? Frequência. Eu não faço um pós-mortem só daquilo que me atingiu brutalmente. Eu faço um pós-mortem de tudo que impactou o time. Eu só vou ter que granularizar coisas muito maiores para erros de grande impacto, algo menor que pode ser 1, 2, 3 perguntas para aprofundar ali aquele contexto, mas algo precisa ser feito e ser feito todas as vezes para o time entender que, ok, errar faz parte do aprendizado. E ninguém está romantizando o erro, não. Vamos lá, só para. Não. Então, até porque quando você faz esse pós-mortem, né, essa análise, que você vai entender o que aconteceu, você vai olhar ali erros que são, às vezes, de uma pessoa que não seguiu um fluxo. Então, você estava ali, era uma coisa super repetitiva, e tudo bem, pode acontecer. E você vai tendo ali uma complexidade ali diferente. Às vezes porque era um experimento e aí deu errado, mas você aprendeu com aquilo. Mas se não tem essa conversa, inclusive, isso não fica compartilhado porque as pessoas têm vergonha de contar. Não é De só para a contar. liderança. Ela tem vergonha de contar para o par dela, só que amanhã o par dela vai fazer exatamente porque Vai ela fazer exatamente. porque está no mesmo contexto. E quando você conta que isso aconteceu com essa pessoa, deixa eu ficar mais atento. Então, essa questão de você, que você está falando das práticas, né? Você falou dois pontos. Assim, não ter vergonha de contar o que deu errado. Mas se o ambiente não tiver acolhedor para isso, você não vai contar. Você vai Não vai. varrer para debaixo do tapete. E assim, o Já. papel da liderança nesse processo é assim fundamental, né? Como você cria os momentos para isso vir à tona, como você falou, né? Responde uma mensagem, né? Então é preciso experimentar esse novo modelo para que as pessoas se sintam realmente seguras para começar a trazer isso. E aí na questão da segurança, que aí conversa muito com o aprendizado, tem aí uma outra referência aqui, né? O Timothy Clark, ele fala muito dos 4 estágios, né? Então, primeiro a pessoa precisa realmente se sentir incluída, que é um pouquinho o que a gente estava falando antes de entrar aqui. Eu preciso estar num contexto onde eu posso levar quem eu sou, ser quem eu sou, verdadeiramente. E aí, quando eu estou num contexto que eu me sinto realmente incluído, aí eu me sinto seguro para aprender, e aí eu vou ali testar. Aí tem um terceiro nível, que é eu me sinto seguro para contribuir. Eu estou incluindo, eu estou aprendendo, eu tenho com que contribuir. É um quarto nível que ele fala que é para questionar o status quo. Que aí você está tão imerso ali que aí você olha, o que você acha de olhar isso aqui de outro modo? E quando esses questionamentos começam a acontecer, aí a organização toda começa a aprender. Porque você começa a trazer perspectivas que são diferentes. Mas passar por essas etapas é essencial, até para você não continuar fazendo sempre as coisas da mesma forma.
Mas você vê os E aí a níveis, né? gente volta pro não romantizar o erro, né? Então eu costumo dizer, vamos errar coisas diferentes. O ruim é quando a gente erra a Exatamente. mesma coisa. Exatamente. Quando a Exatamente. gente comete o mesmo erro, significa que eu cometi esse erro, não compartilhei com o time, ninguém está sabendo disso, ninguém aprendeu comigo. Inclusive, aumenta a minha chance de errar novamente. Porque quando a Exatamente. gente concretiza, eu errei, é igual aprendizado. Quando você conta para alguém que você aprendeu, a gente guarda na memória. Você cria ali uma concretização de um sentimento, né? Deixa de ser algo subjetivo para ser algo concreto. Eu contei. A gente até brinca. Enquanto eu não posso contar para ninguém o que está acontecendo, de repente não aconteceu. Então, o erro é a Exatamente. mesma coisa. E aí eu sempre falo para as minhas lideranças: conte seus erros para o time. Aí eu me lembro que quando eu comecei a dar aula, sempre é difícil dar aula. Eu me lembro da minha primeira aula. E a gente não aprende isso na faculdade, que é o você naturalizar o não sei. Não sei se isso vai dar certo. Eu vou ter que descobrir junto com vocês. E eu me lembro que eu estava super nervosa na minha primeira aula. E aí eu trabalhei essas coisas em mim. Eu falei, gente, eu não preciso saber tudo. Né? Eu posso dizer para os meus alunos que eu não sei aquilo, mas que eu vou dar uma olhada e trazer. Quando eu consegui colocar isso na cabeça, eu entrei tão leve, porque era eu. Eu precisava ser eu somente. Foi aquilo que ele falou, segurança. Você é eu. Pronto, porque eu não preciso, eu sou uma condutora da aprendizagem daquelas pessoas, eu não preciso saber tudo. Tudo está no livro, e talvez nem esteja, É isso. né? Então, eu acho que a gente, como líder, precisa trazer um pouco disso. Eu não preciso saber tudo. Eu devo, inclusive, contratar pessoas que sabem mais do É que isso. eu, né? É igual livro. Eu vou comprar um livro que me traga algo diferente do que eu já sei até agora. Então, por que não contratar uma pessoa que sabe de coisas diferentes ou até que saiba mais do que eu, né? Ela não vai tirar meu lugar, porque o papel do líder é um facilitador, é um Exato. integrador. Muito bom. E você falou isso do líder, né? Assumir o erro, o líder falar que não sei. Quando a sua liderança faz isso, você se sente muito mais à vontade. Olha, isso é permitido. Se ele ou ela fez, eu posso fazer. E tem uma outra coisa que, além do você ter o direito de falar que você não sabe, tem uma outra coisa que eu também aprendi, que é eu posso falar do lugar de aprendiz. Porque às vezes você acha que você só pode falar do lugar do especialista. Então você tem que ter Isso. lido tudo, você tem que ter estudado tudo, e as pessoas que às vezes têm um perfil de que sempre tem muito ainda para aprender, que nem a gente, se elas ficarem assim, elas nunca vão falar, né? Então, eu fiz um curso que uma pessoa que foi minha tutora, ela falou para mim, Clarice, você pode falar do lugar do aprendiz. Se te deixar mais confortável, você abre a sua fala, inclusive dizendo isso. Olha, estou aqui para compartilhar com vocês o que eu estou descobrindo em estudos e pesquisas que eu estou fazendo sobre o tema tal. E parece bobo, mas falar isso, realmente me deixou mais confortável. E a certeza de que, gente, eu tenho coisas para compartilhar. Todo mundo, né? Sim. É uma outra coisa que eu estava vendo, que eu estava ouvindo até do Nigel Payne, né? Que fala sobre cultura de aprendizagem. Todo mundo é aluno e professor, gente. O tempo todo. O tempo todo. Então, assim, o quanto às vezes você perde a oportunidade de compartilhar porque você acha que não está pronto, que não está bom. Então, acho que uma prática, falar do lugar de aprendiz. É uma coisa que, e o quanto as empresas conseguem abrir espaço para as pessoas compartilharem seus conhecimentos, que é uma prática, né? Compartilharem seus conhecimentos, trazer o que elas sabem, valorizando o conhecimento interno. Eu acho que isso também é uma prática importante. Muito legal isso. E eu acho que isso abre muito espaço, principalmente no mundo que a gente está Deu uma aprendendo o tempo todo. picotada para mim, Karine. Picotou. Deu, Ah, mas deu uma deixa eu picotada anotar aqui esse para mim. tempo. Mas ele consegue resgatar. Não se preocupe, não se Tá. preocupe Isso não. eu parei É, muito legal isso.
Não, é muito legal essa questão é muito legal essa questão de falar de um lugar de aprendiz ou de iniciante, né? Seja a palavra que a gente, aprendiz é massa, eu adoro essa relação de professor e aprendiz. Ela é muito mágica, porque no final das contas, por mais tempo que a pessoa esteja na empresa, ela está aprendendo o tempo todo, né? E quando eu falei lá, poxa, mas não dá para errar as mesmas coisas o tempo inteiro. E aí coloca na liderança a gestão de expectativa que a gente estava conversando, né? Pô, se você tem 5 anos de empresa, eu tenho uma expectativa mais alta em relação àqueles processos que já estão mais ou menos estruturados, aquilo que você já faz. Mas é diferente da expectativa das novidades que a gente está trazendo, do que você está estudando, do que você está fazendo de inovação. E, gente, inovação não é só coisa uau. Inovação, às vezes, é adoçando a ferramenta, lendo um livro novo, né? Tendo um olhar diferente. Então, quando você abre esse espaço de dizer, sim, eu sou um aprendiz, posso ser sênior em determinado assunto, mas não, eu sou aprendiz nesse outro grupo de questões, isso dá muito mais tranquilidade para todo mundo colaborar. E vem a minha fala lá. Vamos normalizar o não sei ainda, né? Não tenho muita certeza, porque não me aprofundei o suficiente. Exatamente. O quanto que, aí falando um pouquinho, né, assim, você trouxe um pouco do contexto corporativo, o quanto eventualmente as pessoas podem pensar, mas isso quer dizer que não vai ter mais área de treinamento, que não vai mais entregar os conteúdos. E aí, se a gente for resgatar algumas referências, sempre que a gente discutiu aprendizagem nas organizações, aí tem lá aquele conceito de 70, 20, 10, que aí muitas pessoas vão questionando e redistribuem esses percentuais, mas independente da redistribuição que seja realizada, a gente vê um padrão. A aprendizagem formal, que é essa do treinamento, ela vai ser responsável ali por um percentual muito menor dessa aprendizagem. A maior parte disso, que quando a gente falava, por exemplo, 70, 20, 10, era 70%, era ali nas trocas, na experimentação, na conversa. Então, assim, o modelo formal, ele não deixa de existir, mas percebam Sim, que a aprendizagem real, ela só vai acontecer quando você pegar aquilo ali que está no formal e você levar para o texto de aplicação, de troca, de criação, de construção, usando aqueles conceitos. Então, mesmo que ele continue existindo, que ele vai continuar existindo, ele não vai dar conta de tudo isso. E tem um protagonismo diferente. Agora, para você pegar isso que você está fazendo e você experimentar e você colocar isso para rodar. Então, porque a gente está mudando, a gente está falando sobre isso, mas a percepção de que o aprendizado mesmo se dava no contexto do experimento da troca, ela sempre existiu. Acho que esse é um ponto importante também. sim, sim. Basta a gente lembrar o quanto a gente ainda tem na nossa memória aprendizados que a gente teve lá nas histórias que as nossas avós contavam, nas conversas de família, nos corredores da escola. A gente lembra, às vezes, bem menos da aula e muito mais, né, dos corredores, dos eventos, das conversas. E do E eu acho que é erro, justamente. de alguma E coisa do que você erro. errou. Perfeito, gente. O erro marca, isso é fato, né? A gente precisa conseguir pegar esse erro e marcar positivamente. E quando eu digo marcar positivamente, não significa que a gente vai jogar para debaixo do tapete todos os sentimentos que o erro traz. O erro traz vergonha, o erro traz frustração. E é ok, traz dor. E é ok. Mas a gente precisa pegar todos esses sentimentos e assim, tá, então vamos lá, o que a gente faz com tudo isso? O melhor caminho é a gente aprende para não fazer de novo, aprende para mudar. Esses Exatamente. gatilhos de momentos de aprendizagem a empresa precisa construir. E não pode ser só hoje, e daqui a 2 meses. Não, tem que ser toda semana, em cada conversa. Um pouco do que a gente estava falando sobre feedback. Fato, concreto, quando, onde aconteceu, por que aconteceu.
E o que que a gente aprendeu com isso? Como é que a gente combina a vida a partir de agora? Exatamente. É, e tem um ponto, né, nessa jornada da aprendizagem autodirigida, que talvez ele tenha sido o mais desafiador para mim, que ele fala muito dos experimentos, né? Então, eu fui lá, eu fiz um curso, por exemplo, aprendi um monte de conteúdo, mas quando você não coloca aquilo ali em prática, de alguma forma, aquilo ali vai embora, né? E você vai falar das referências que você tem, do que você aprendeu, mas você não vai vivenciar ali o experimento. E essa questão do experimento ela é complexa porque você tem que ter um contexto seguro, você tem que se sentir acolhido para experimentar, você tem que escolher o pratinho que você, né? Porque tem pratinhos que são mais críticos que não dá para quebrar. Então, Sim. mas o ponto é preciso experimentar mais, porque senão você está sempre treinando, treinando, treinando e nunca parece que você está pronto para entrar em campo para jogar, né? Então, o quanto que a gente, como aprendiz, está ali vivenciando uma jornada de aprendizagem e durante essa jornada a gente pensa, cara, deixa eu tentar no projeto X que eu estou conduzindo, testar isso aqui e ver se funciona. Deixa eu ir ali no LinkedIn, no Instagram e escrever um texto sobre isso. Texto de 10 linhas e jogar e ver o que, que as outras pessoas estão fazendo, receber aí o feedback. Então, assim, isso tudo é experimento, mas como às vezes você fica muito no lugar de que você não pode falar do lugar de aprendiz, que você tem que dominar tudo para começar a testar, você perde a oportunidade. E aí, só que você só aprende quando você testa mesmo. Você só... Que aí você vai ver o que deu certo, o que deu errado, porque tem coisa que vai dar errado, e como que aquilo ali acontece realmente na prática. Então, a questão do experimento acho que é importante, e acho que uma outra questão que aí particularmente me ajudou muito nos últimos tempos foi a conexão com as pessoas, né? Então, e assim, conversas que apontam para possibilidades que eu não tinha pensado, para caminhos que eu não tinha imaginado, para pontos que muitas vezes são meus e que eu não tenho percepção. Então, às vezes, é uma mensagem que você manda no WhatsApp. Você pode me contar aqui o que que você pensa sobre o tema tal? As pessoas às vezes te respondem ali com perspectivas, com pontos diferentes. Então, o quanto. Fala-se muito do conteúdo formal. Mas assim, não é só isso. Tem o conteúdo Né? formal, tem com quem você tem trocado, o que que você tem experimentado. E aí a gente chega lá no tal do mais R, né? Conrado e do Alex. Então, quando você combina conteúdo, experiência, pessoas e redes, esse combo, ele é muito potente para quando você está entrando numa jornada de aprendizagem. E assim, a troca com as pessoas, ela te leva a lugares que você não iria sozinho. Então, acho que esse é um ponto também importante. Assim, modelo formal, ele existe, mas ele precisa vir carregado desses outros elementos. E o quanto as organizações, quando pensam seus modelos, suas arquiteturas de aprendizagem, elas estão colocando essas coisas no portfólio também. Eu acho que esse é um ponto Sim. importante. Não, e eu acho que esse é um ponto, né? Esse é o desafio das empresas, como equilibrar esses modelos, né, dentro de um contexto que faça sentido, como criar cadência, né? Cultura é repetição, eu digo isso. É você fazer várias vezes e ir moldando, experimentando, entendendo e ajustando. Não adianta fazer hoje e não fazer nunca mais. Tem ponto que eu fico bastante reflexiva, que assim, é muito comum a gente ver pessoas com vários cursos, várias certificações, mas na hora de botar a mão na massa, ela não consegue aplicar. Não, a gente sabe disso, é normal a gente vivenciar e ter esse espaço com várias pessoas. E eu acho que isso talvez, me corrija se eu estiver errada, tem a ver com justamente o que você escolhe estudar, né? E eu, por exemplo, eu gosto de estudar para resolver problemas do meu momento. Por quê? Porque para mim passa a fazer sentido. Eu tenho uma dor real ali, Hum, que é, ok.
preciso resolver isto. O que que eu preciso? Como é que eu. Então, para resolver esse problema, o que é que eu preciso aprender? Logo, eu vou começar a pesquisar os livros, os cursos, as pessoas, referências, comunidades que falam sobre determinado assunto, mas eu tenho uma dor real ali. A minha vida pessoal, num projeto, no time, na empresa, e eu aplico. Porque quando a gente. Isso funciona muito para mim, porque me dá, inclusive, a velocidade que eu preciso aprender. Quando a gente não tem, na minha perspectiva, essa visão, né, não tem uma dor real, eu vou fazer um curso, uma certificação para um dia utilizar, isso se perde porque você não aplica e o conhecimento vai embora. É igual aprender inglês, francês, alemão. Você aprende, se você não usa todos os dias, acabou. Né? E isso serve para todas as coisas que a gente usa. Né? Todo o nosso conhecimento é assim. Quanto mais a gente usa, mais insight a gente tem, mais a gente está limite, mais a gente quer. Né? Botar mais a mão na massa e usar. Então, eu percebo isso. Hoje tem muita oferta de curso, muita oferta de conhecimento, muita oferta de tudo, né? Então, é uma tentação. Você comprar milhões de livros, olha, culpa minha, eu compro milhões de livros. Milhões de livros que um dia eu vou ler, milhões de cursos que um dia eu vou fazer, né? Me coloca um monte de comunidade que eu não sei nem se eu consigo acompanhar. Então, esse é o mundo que eu vejo de muitas pessoas. E aí? Como é que a gente se organiza? Eu me organizo nisso, com a minha dor hoje, vamos lá, o que eu tenho que fazer para resolver? Vou falar um pouquinho disso, que é um modelo que eu tenho adotado para mim. Mas antes de falar, eu só queria pegar esse ponto que você falou, que você vai lá aprender quando você tem uma dor. E aí, conecta totalmente quando a gente está falando da andragogia, né? Que é como o adulto aprende. E aí vão surgindo Uhum. vários outros conceitos mais modernos, mas um dos elementos da andragogia é a necessidade do saber. E essa necessidade ela vai ser por isso, porque você tem um problema a resolver, você quer dar, sei lá, um novo passo na sua carreira, enfim. Mas você não. E aí esse é o desafio, muitas vezes, da organização, né? Como que você engaja as pessoas, às vezes, para entrarem numa temática que é uma temática que, para eles, não está fazendo sentido. E eles não estão vendo um outro ponto que é chave na aprendizagem autodirigida, que é o senso de propósito. Então, vou pegar, então, olhando para essa questão do senso de propósito, para contar como que eu faço quando eu entro numa jornada autodirigida. Então, a primeira coisa é o propósito. Então, o propósito ele vai direcionar o tema que eu vou escolher, dependendo daquele momento que eu estou na minha vida. Então, vou tentar dar um exemplo. Eu agora, a gente está dando muito uma questão de IA generativa, olhando como que isso vai Sim. impactar a RH, a educação e tal. Eu tenho buscado ler conteúdos, estudar conteúdos, porque eu estou sentindo a necessidade de ver como que esse negócio pode me ajudar. Porque tem coisa que eu estou fazendo que talvez eu não precise mais fazer. E Uau, aí eu vou também usar o meu adoro. tempo de uma outra forma, né? Mas assim, então aqui tem uma necessidade clara minha de saber, de aprender, de entender. Eu tenho um propósito. Eu preciso ver como que a minha vida, como que a minha rotina pode ser melhorada se eu começar a usar algumas dessas ferramentas no meu dia a dia de trabalho. Então, eu tenho uma necessidade muito clara, muito concreta. Dada esta necessidade, eu preciso, em primeiro, assim, escolhi um tema que vai estar conectado aos propósitos, uma necessidade. Eu preciso estabelecer uma rotina, né? Porque aí não vai ser igual no colégio que tem aula, na faculdade que tem os horários, né, de aula e tal. Não, eu vou ter que pensar, cara, no meu contexto, quantas horas por semana eu consigo me dedicar para isso aqui? Ah, uma hora por semana, que seja. Vai ser de acordo com o que você está precisando, mas você vai estabelecer ali a sua rotina de aprendizado. Tem um terceiro ponto, que aí eu falei um pouco aqui do 7 mais R, que é quando eu me predisponho a entender melhor sobre esse tema, eu vou combinar que elementos que eu vou usar para isso. Então, eu vou usar conteúdos, eu preciso fazer experimentos, eu preciso conversar com pessoas e eu preciso acionar redes
que estejam movimentando esse tema. Então, assim, semana passada mesmo eu bati um papo com uma pessoa que eu, né, trabalhei anteriormente, que ela trabalhava com segurança da informação, porque para mim o meu ponto era, cara, mas assim, eu estou lidando com informações às vezes que são sensíveis. Como é que eu posso usar essas plataformas sem gerar nenhum tipo de risco? Eu fui perguntar, né, assim, para alguém que Sim. trabalha com isso. Então, monte o seu CEP mais R, considerando todos os elementos realmente. E aí acho que tem um outro ponto, que é você criar ali parceiros que vão te ajudar ao longo desse trajeto. Você não vai ter, como você tem no colégio, o professor, né? Mas você pode estabelecer aí pessoas, de repente falar, cara, você encontra comigo uma vez por mês para a gente discutir sobre esse tema e eu te mostrar o que eu tenho, o que eu ando descobrindo. E isso é uma forma até de você criar um compromisso. Porque se você sabe que você vai encontrar com a pessoa, você vai querer levar alguma coisa para mostrar para ela. E às vezes, mas ninguém tem tempo. Vocês podem se surpreender com o quão legal será a recepção que as pessoas terão ao saber que você considera que elas podem te ajudar nessa jornada. E aí, por fim, eu traria aqui experimente. Né? Então, você escolheu o tema, você montou ali o seu CEP mais R, você tem a sua rotina de estudo, você está com uma pessoa ou mais de uma pessoa ali com quem você está conversando cotidianamente sobre isso, faça experimentos. Simples, é o post, é usar em algum projeto e conta para as pessoas o que você aprendeu. Então, isso é o que eu venho tentando fazer. O que eu estou fazendo? Tem alguns PPTs que eu estou usando. Tem um. Ai, gente, eu escrevi um texto, eu botei o nome, depois eu vou lembrar e eu falo aqui. Você coloca o conteúdo, aí o conteúdo, você coloca um roteiro. Gente, a plataforma ela entrega para você imagem, ela entrega o layout, tudo pronto. Aí, o que você vai fazer? Você vai focar na narrativa, numa visão mais estratégica. Você não vai ficar se Sim. preocupando muito com isso. Então, são novas formas de fazer as coisas e você vai descobrindo. Mas tem que experimentar. Tem uma outra que eu vi esses dias que ela te ajuda a criar a sua narrativa para dar feedback. Você coloca o que a pessoa foi muito bem, o que ela precisa melhorar, e aí, considerando a habilidade que estaria a competência, ela te ajuda a criar a narrativa, ela te dá o texto pronto. Então tem tanta coisa que você pode ir usando, mas tem que ir lá experimentar e contar. Não, não, isso é fantástico. Tem vários pontos legais nessa sua fala. O contar o que a gente está aprendendo, o que a gente vai começar a aprender, isso é do real. Porque a gente vai descobrir que tem outras pessoas aprendendo. Ou pessoas que querem aprender também, que pode ser seu parceiro, sua amiga ali. A gente sabe que quando a gente aprende com outra pessoa é muito melhor, muito mais rápido e muito mais divertido. Sobre a questão do tempo, super concordo, né? Porque aquilo que é importante, a gente acha tempo, né? E tudo bem que tá todo mundo com a agenda lotada, mas mesmo assim a gente acha tempo, sim, para compartilhar, para trocar, para conversar, né? E aí, voltando para as lideranças, o que eu costumo falar é, para quem é líder, sempre tem que ter tempo. Né? Eu falo assim, você tem que ter tempo para as pessoas. É a parte mais legal do nosso trabalho. É a parte mais importante, né? A gente brinca, porque a gente é líder, tem que ter a porta aberta. Tem que ter mesmo, porque isso é questão do tempo. Se eu não, meu tempo, ele é exatamente para as pessoas. Seja qual for a conversa, seja qual for o contexto, ele é para as pessoas. Esse é o foco da liderança, né? Eu tô ali para as outras pessoas. Então, eu Tem acho fantástico essa um exercício simples, né? Que assim, cara, deixa eu olhar na simples. agenda da semana. Qual o percentual que eu sou dedicado a cuidar das pessoas aqui, né? Isso, Às vezes exatamente. e a gente entende, é difícil você estar nessa cadeira, né? Assim, e às vezes você consegue mais, às vezes você consegue menos, mas acho que é um ponto para você toda hora ir aí se questionar. Peraí, deixa eu olhar aqui como é que tá. O que Deixa que eu eu ver o que eu posso posso. tirar, Exato. né? Eu gosto de arrumar minha agenda na sexta-feira, para a semana seguinte, né? E eu boto tudo, deixo as reuniões,
o supermercado, as coisas de filho, né? O momento de leitura, bota tudo. Então, você entra na minha agenda, o pessoal até brinca, cara, e vai fazer as unhas semana que vem, porque tá lá, eu vou fazer as unhas, é importante, tá lá, né? Porque senão a gente começa a abrir mão, porque não tem agenda com mais de 24 horas, né? Exato. Então, tem que E tem tanta caber. coisa ainda para aprender. Oh, terrível isso, é macro e fácil. Gente, não falei não. Então, eu sempre faço esse exercício. Tem muita reunião na semana que vem. Será que tudo tem que ser na semana que vem mesmo? E a gente precisa fazer esse exercício. Eu preciso estar com minha agenda completamente bloqueada. Eu tenho que tratar de 3 projetos, 20 reuniões na mesma semana. Não, vamos olhar aqui. Eu vou conversar com o Di para ver se a gente pode jogar algumas coisas para a semana seguinte para que eu tenha folga. Né, para conversar com alguém que me puxou, alguém que quer tomar um café, E assim, né? cara, Conversar às sobre a vezes vida, sobre o precisa, né? mundo. Às vezes aquela Precisa. semana vai estar caótica. O ponto é não entrar no piloto automático. Porque Não pode senão ser toda não semana tá, exato. caótica. Tá errado. Toda semana caótica tá errado. E tem uma lista de muito mais livros para o que não vai caber na vida também não deve ser certo. Ai, não podia perder. Vem de novo, e na próxima dê mais tempo. Oh, gente. Como faz se a gente não tem certeza se vem de novo? É um Eu prefiro problema. acreditar que eu tenho, que aí me dá uma tranquilidade, que eu venho, então isso me dá uma acalmada. Não, muito legal. Olha, eu amei esse bate-papo. A gente depois precisa fazer só sobre a lista de livros, né? Vamos. Só. Então, Nossa, abrir a lista de curadoria livros. na vida, né? De coisas Tipo, fazer chiques, assim, ó, raras, cara, e que não é esse não. impactaram. Esse aí não tá bom. Esse aí É, eu já li, não é bom. Porque aí a gente já vai otimizando, né? muito Inclusive, bom. a troca serve pra isso. Olha, esse aí não leia. É isso. Esse É daqui vale isso. a pena, né? Esse aqui lê Inclusive, esse capítulo, o resto não precisa. só esse. Não, e é muito legal isso do Leia Só Esse Capítulo, porque tem uns livros super famosos que eu não vou citar aqui para o pessoal não ficar triste. Que aí eu leio e eu falo assim, gente, podia ter só 30 páginas, mas teve Ó, 120. Eu podia ter eu gasto todas normalizei essas ler um páginas capítulo, tá? Eu não, às vezes eu vou também. assim, eu falo, isso aqui. Cara, daqui é isso. Bom, aí Tem pode que ser que num ser. outro momento eu volte lá e descubra uma outra coisa. Porque aí vira também. Eu tô todo dia, eu tô na minha bicicleta. Eu vou, né? Acho que é esse o E eu acho que a processo, gente né? tem que naturalizar também abandonar livros. Com certeza. Porque às vezes pipocam aí uns livros de indicação que não casam com você. E ok. Não é porque É. tá todo mundo lendo e tá todo mundo dizendo que é bom que você vai achar bom também. E às vezes assim, não li. Me conta, que pontos? Que é até um exercício. Eu gosto quando alguém me Eu pergunta. também gosto. Porque aí eu até exercito. Cara, assim, eu vi esse ponto, achei interessante. Tá tudo bem. Mas é porque, olha como o negócio é tão doido. Como você não leu, você acha que você não tem nenhum direito de Não perguntar pode para colaborar. trocar. Entendeu? Sim. Isso, não. É. Exatamente. Não precisa ler. Quer dizer, gente, peraí, calma, deixa eu refazer minha frase. É Se você tiver condição de ler, ótimo. Mas isso. não ter lido o livro não significa que você não possa conversar sobre Exato, ele. exato. Mas aí crenças escolarizantes, né? Que é uma outra coisa Total. que vem que você fica ali condicionado a alguns comportamentos. Mas, enfim, Eu costumo dizer que são os problemas de quinta série, as coisas que a gente deveria ter aprendido e que a gente continua carregando na é, nossa mochila esses aprendizados. Mas um dia a exatamente. gente aprende de verdade. Porque afinal, como eu falei lá no início, nunca a gente precisou desaprender tanto como agora. Exatamente. Exatamente. Não vai dar conta, né? Com todas as Não, mudanças, com todas as transformações, a forma que é feita até hoje não dará conta. não dá. Vai precisar reinventar. Temo pela escola. Mas aí é outro É, episódio. Dá pra gente passar dá. um dia inteiro, tipo, fazer um episódio de 10 horas, 12 É, horas só sobre o desafio da escola.
Eu que vai ter tenho, que se reinventar de ponta a ponta. eu tenho um pensamento otimista. Acho que tem um timing, às vezes, né? Considerando, né, o país que a gente vive, de algumas coisas acontecerem, mas é porque quando você olha para fora, você vê importantes movimentos acontecendo, né? Mas Sim, quando você dá o zoom aqui na sua realidade, você sabe que ainda vai demorar. vai demorar. E aí isso gera uma série de outras preocupações, né? Mas e é isso, é outro episódio. Outro episódio. Clarice, eu amei. Eu ficaria aqui o dia Bem, inteiro conversando com você, porque é bem. muita coisa boa. Eu adoro falar sobre aprendizagem, porque eu sou uma curiosa natural. Eu, eu, Eu e, digo, e eu fico tagarela, né? Eu tenho a cabeça não, eu mais aqui, também, algumas vixe. coisas. Muito bom, muito Ah, super bom. obrigada, eu amei. Eu acho que tem muitas Também. coisas legais, tem curso de aprendizado, quem quer se organizar um pouco melhor nesse mundo, quem tem a lista infinita aí de coisas para fazer, de livros para ler, de cursos que quer um dia fazer, eu acho que tem muito insight legal aqui, e principalmente para as lideranças e para os RHs, que tem essa dor, né, de como é que eu melhoro o desempenho das pessoas, como é que eu ajudo essas pessoas a escolherem a sua bicicleta e seus próprios caminhos. Até pela minha experiência, a vivência que eu tive, talvez um grande desafio seja abrir mão do controle. Talvez isso seja o mais desafiador, né? Então, fica aí para refletir. Porque às vezes muitas coisas elas deixam de ser feitas por conta do controle e do medo de não dar certo, Pois né? é, eu E preciso controlar, eu preciso medir, eu preciso ter indicadores. E muitas vezes eu sei que a gente precisa medir tudo, a gente está muito nesse universo sim, do precisamos medir tudo, mas tem coisas que vão ser métricas muito individuais e resultados muito próprios daquela pessoa, naquele é. contexto. E assim, cara, sei que a gente está com o tempo aqui super estourado, mas assim, eu acho que o indicador ele é fundamental. O ponto é qual é o indicador. Porque, olha, tudo que a gente conversou aqui faz sentido que o indicador ainda seja quantidade de horas de treinamento por pessoa? Mas qual é o Não. indicador? Não sei. Vamos sentar, vamos discutir, vamos conversar, vamos sofrer. Porque talvez para uma situação vai ser uma coisa, para outra situação vai ser outra. Mas o ponto tá repetindo uma coisa que talvez não esteja mais aderente a tudo que a gente conversou aqui que está acontecendo. Então, como que, né, se abre mão desse controle e começa a se experimentar o novo? E às vezes é uma coisa que você faz. Porque aí também fica uma ansiedade para fazer uma transformação gigante. Algo É uma imenso, coisa. tá? Coisas de cada vez. Esse é um outro aprendizado. Dois já aqui no final, que são matadores. Aprender a abrir mão do controle e fazer uma coisa de cada vez. Eu costumo Muito dizer bom. que o básico dá trabalho. Fazer Sempre. uma coisa perfeita, não perfeita, uma coisa bem feita. Vamos tirar o perfeito, uma coisa bem feita dá trabalho. Uma coisa caprichosa. E foi o que eu aprendi, que Adorei, capricho é caprichosa. diferente de perfeccionismo. Isso que eu Muito aprendi quando bem, eu fiz olha, lá já minha aprendi formação aqui. no MOL. Capricho é diferente de perfeccionismo. Que eu seja cada vez mais caprichosa, menos perfeccionista. Muito bem, adorei, né? Olha, fácil, a Essa é gente boa. termina com Essa chave. são Oh, umas frases libertadoras, né? Você essa pode vale falar do lugar do post-it. aprendiz. Capricho é a melhor pessoa. Capricho é ótimo que a gente pode fazer amanhã mais caprichado do que a gente caprichou hoje. É Vale, isso. vale post-it coladinho aqui, viu? Porque Muito essa é bom. importante. Olha, amei, ó. Muito obrigada, foi lindo. Bem. Que bom, Obrigada. isso aqui Obrigada vale. pelo espaço, pela troca. Eu amei também. Que a Ai, gente que continue bom, que trocando bom. mais. Muito, muito. Quero Bom, várias conversas. muito Tô bom. lembrada da lista de livros. Vamos ter essa Boa. conversa.
Boa. Um beijo, gente, e até a próxima. Um beijo. Obrigada, pessoal. Obrigada por assistir mais um episódio do Peopletech. Deixe seu like, avalie com 5 estrelas e compartilhe com pessoas que você acredita que esse conteúdo vai impactar positivamente. Até mais!